Amém. Vamos fechar os nossos olhos agora, concentrar o nosso coração em Deus. Amém. A solidão vem, ela quer me destruir. E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo. E a culpa quer me convencer que isso vem de mim. Pondo pensamentos de que não é fácil assim. Eu devo só ao menos dar os meus talentos. Mas isso não é o que meu pai diz pra mim. Pra mim. Eu ouço sua voz, Deus. Eu ouço sua voz, Deus. Eu ouço sua voz, Deus. Eu ouço sua voz, Deus, dizendo pra mim: seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te encontro em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim e vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Eu ouço sua voz, Deus. Eu ouço sua voz, Deus. Eu ouço sua voz, Deus. Eu ouço sua voz, Deus, dizendo pra mim: seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim e vai ser sempre assim. 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 Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, nós te entregamos essa live. Jesus, nós queremos que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai. Nós te entregamos a direção. Jesus, nós estamos aqui porque te amamos. Nós estamos aqui porque queremos saber, ó Deus, mais de ti. Queremos te conhecer cada vez mais. Jesus, queremos fazer a vontade do teu coração, Pai. Nós não sabemos, Senhor, como essas meninas estão.
coração, como cada uma de nós estamos, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para falar no nosso coração, que a gente ouça, Senhor, a tua voz todos os dias, Pai, porque nós queremos mais de ti, Senhor, queremos te entregar, ó Deus, a nossa vida a ti, Jesus, Senhor, porque o Senhor diz em tua palavra, Pai, que no mundo nós teremos aflições, Senhor, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E o Senhor diz, Pai, para nós sejamos fortes e corajosas, Pai, e em ti nós somos mais que vencedores, Pai, nós abrimos o nosso coração, Senhor, para ouvir a tua palavra. Deus, fala no coração de cada uma das meninas que estão aqui presentes nessa noite, Pai, nós te entregamos, nós pedimos a tua direção, Senhor, que nós queremos receber, ó Deus, de ti, Senhor, e ouvir a tua voz, Pai. Nós abrimos o nosso coração, nós te amamos, nós te agradecemos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim seja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém. Meninas, agora eu vou passar a palavra para a Brenda. Mas antes, quem puder ligar a câmera para honrar a nossa convidada, tá bem? Mas só quem puder, tá bom? Brenda, é com você. Obrigada, Kelly. Primeiramente, boa noite a todas. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês, uma alegria imensa. Poder estar um pouquinho aí, como a Kelly falou, virtualmente em Portugal, né? Que é uma terra que eu amo muito, a minha terrinha, porque eu nasci aí. Sinto muita saudade, em breve, se Deus permitir, eu vou estar aí pessoalmente com vocês. Mas até lá, hoje estamos aqui reunidas na fé, né? E eu agradeço muito o convite, em primeiro lugar, né, a pastora Luciana, a Kelly, por me chamar para estar aqui hoje. E eu quero dizer que esse tema, né, de hoje, intimidade com Deus, é um tema muito forte. Um tema que nós temos que aprender todos os dias sobre ele, né? E eu estava pedindo a Deus uma mensagem que Ele colocasse no meu coração, porque eu não gosto de simplesmente chegar e falar palavras que estão na Bíblia, porque palavras tem em qualquer lugar, tem livro, tem Bíblia, tem em qualquer lugar. Mas eu gosto de passar a verdade que vem de Deus através da palavra, né, dele. E Ele me colocou no coração a respeito de um personagem da Bíblia que eu admiro muito, que é o rei Davi, né? E eu achei assim, quando Deus me revelou ele, que não tem uma pessoa melhor para nos dar um grande exemplo do que o rei Davi, né? Que foi um homem segundo o coração de Deus. E eu até anotei aqui, que achei muito interessante, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu quero estudar com vocês hoje também o que é ser segundo o coração de alguém, né? Ser segundo o coração de alguém é querer agradar o coração dessa pessoa, né? Você faz de tudo para fazer as vontades que estão no coração dessa pessoa, agradar a pessoa, seja com presente, com palavras, com atitudes, sempre está querendo ali levar o melhor para aquela pessoa. E assim era o coração de Davi. Ele queria sempre buscava agradar o coração de Deus, se parecer com Deus, né? E uma coisa que eu estava estudando, eu achei muito interessante. Se você pegar na palavra de Deus, os reis, né, quando Deus queria se dirigir aos reis, queria ali trazer um ensinamento, queria trazer ali algo também de profecia, ele sempre usava os profetas. E Davi a gente consegue ver que ele se dirigia diretamente a Deus e Deus se dirigia diretamente a ele, para você ver a intimidade com que Davi tinha com Deus. E é por isso que eu venho e quero falar a respeito dele hoje, né, que a gente tem muito que aprender com ele. Mas para a gente conseguir agradar o coração de alguém, a gente precisa conhecer essa pessoa, né? A gente não consegue ter intimidade com quem a gente não conhece. E eu já anotei aqui 3 pontos que eu achei assim primordial para aquela pessoa que quer buscar ter uma intimidade com Deus. E isso não é buscar e parar por ali. Essa busca é todos os dias, é igual um relacionamento, né? Você vai alimentando o relacionamento. Uma amizade, vamos colocar aqui, por exemplo, se você conhece uma pessoa, você se torna íntima dessa pessoa, dessa amiga, você tem que alimentar essa amizade todos os dias. Porque à medida que você vai parando de conversar, vai deixando ali de lado, vai deixando de ter aquela amizade, aquele vínculo, à medida do tempo, por mais que a pessoa goste uma da outra, vai se distanciando, né? E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando se trata da nossa relação com Deus. E 3 pontos que eu coloquei aqui, que Davi tinha, que nos ensina muito, que é o primeiro deles, renúncia. É algo assim primordial para você ter um relacionamento. E aqui a gente está falando sobre relacionamento com Deus, né?
Davi sabia renunciar. O que é renunciar? É saber colocar a vontade de alguém acima da sua. E uma frase assim que eu quero deixar como exemplo aqui também foi quando Jesus, né, ele estava lá no jardim do Getsemane e ele orou a Deus, falou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, porém que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E se a gente pega na história de Davi, a gente vê que em tudo, Davi sempre foi fiel a Deus, sempre colocava as vontades de Deus acima dele, tanto que ele chegou aonde ele chegou, né? Foi o rei, um homem segundo o coração de Deus, ou porque ele sabia renunciar. Mas como que a gente consegue renunciar no nosso dia a dia? Isso é uma decisão. Não é fácil, não é fácil, porque renúncia é um sacrifício, né? Mas quando você, vou até colocar um exemplo para vocês entenderem melhor a respeito de um relacionamento, de um namoro, de um casamento, né? Para ser melhor dito. Quando você casa, você ali tem que alimentar esse relacionamento todos os dias, mas para você alimentar, às vezes é preciso você renunciar, né? Renunciar às suas vontades. Às vezes o seu companheiro, o seu marido quer alguma coisa, mas você não quer dar naquele momento isso para ele, ou você não quer, vamos supor que você está muito cansada, o marido quer comer um feijão, digamos assim. Mas naquele momento você está muito cansada, você não está com força para fazer nada. Mas porque você ama ele, você levanta do seu aconchego, vai lá e faz, né? Isso que é saber renunciar. E no dia a dia é isso que a gente tem que saber com Deus também. Porque a nossa carne é forte. Nossa carne briga todos os dias com o nosso espírito. E vai bater tentação, vai bater vontades carnais. A vontade, às vezes, de renunciar a uma oração para poder ali estar fazendo outra coisa no momento. Renunciar à leitura da Bíblia para poder estar saindo com colegas, com amigos, ou fazer qualquer outra coisa. Isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós temos que saber diferenciar o que é mais importante para a gente. Mas não para a gente físico, para a nossa alma. Isso é saber renunciar. Se eu vou agradar a Deus fazendo isso, por mais que a minha carne não queira, eu vou fazer o que agrada a Deus. E isso vai trazer para a gente um benefício enorme, por mais que no momento a gente não queira. Mas com o passar do tempo, Deus vai nos abençoar e vai ser a melhor coisa que a gente pode escolher para a nossa vida. O segundo ponto que eu vi em Davi é que ele andava lado a lado com Deus. Para você pegar intimidade com alguém, além de conhecer, você precisa estar sempre andando com a pessoa, né? Às vezes você pega um casal de amigas e uma já sabe o que a outra gosta de comer, outra já sabe que a outra não gosta, o que uma gosta de assistir, o que a outra não gosta, já sabe a vida inteira, né? Da pessoa. Por quê? Porque esteve ali em comunhão, né? Sai para o shopping, sai para o cinema, sai para passear. E é esse relacionamento que a gente tem que ter com Deus. Mas como que eu vou andar com Deus lado a lado? Através da palavra dele, através da oração. O nosso único ponto de contato com Deus é através da oração, quando a gente separa um momento do nosso dia para poder falar com ele, né? Abrir o nosso coração, tirar todas ali as nossas angústias, desabafar, mas ao mesmo tempo também para conversar, não somente quando a gente está precisando, mas também com o nosso amigo, porque nosso amigo a gente não procura só quando a gente precisa, né? A gente procura quando a gente está feliz, quando a gente está triste, em todos os momentos. E Davi andava lado a lado com Deus. E uma coisa que eu achei interessante, que eu até separei aqui, está lá em 2 Samuel, capítulo 5. O que significa andar lado a lado também? Davi não fazia nada sem antes consultar a Deus. Quando você sai com sua amiga, você vai no shopping, você quer fazer alguma coisa, mas você não vai tomar atitude, você vai falar, vamos fazer isso? Né? Você sempre pergunta uma para a outra quando você está acompanhado de alguém. Vamos fazer isso? Vamos assistir isso? Vamos... Enfim, você sempre pergunta para outra pessoa que está com você o que vocês vão fazer, o que vocês querem ver, o que vocês... Enfim, tudo. E Davi fazia isso também. Isso é andar lado a lado com uma pessoa. Um versículo que eu separei de 2 Samuel, capítulo 5, diz no versículo 19, a respeito de uma luta que Davi iria enfrentar, mas que ele não fazia nada sem antes consultar a Deus, porque ele estava com Deus. Então não tinha que fazer nada pelo próprio impulso, ele tinha que perguntar primeiro com quem estava com ele, né? E no versículo 19 diz, e Davi consultou o Senhor dizendo, subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Olha que bonito, né? Ele podia muito bem ir, ele tinha um exército inteiro, né? Ele podia muito bem pensar, com o meu exército eu vou ganhar, eu vou conseguir.
mas ele não fazia nada sem antes depender de Deus, porque ele estava com Deus, ele andava com Deus. E é isso que a gente tem que fazer também no nosso dia a dia. Às vezes são coisas pequenas, coisas mínimas, que a gente às vezes acha até frescura, digamos assim, perguntar para Deus. Mas Deus é o nosso amigo, Deus é aquela pessoa que quer ter mais intimidade com a gente. E com uma pessoa que a gente tem intimidade, a gente desabafa tudo, até as coisas mínimas, né? A gente pergunta tudo, pede conselho, pede orientação. E assim Davi fazia com Deus também. Então Davi ia enfrentar uma guerra e ele perguntou: Deus, eu posso subir? Vai dar certo? E Deus falou: pode, vai, sobe. Mas, um pouquinho lá na frente, se você pegar no versículo, aconteceu uma outra guerra. Da primeira vez, Deus foi com ele. Então, pela lógica, ele poderia pensar: Deus já foi comigo na primeira, Deus vai ser comigo na segunda. Eu vou subir e vou guerrear. Mas não, ele não fazia nada sem antes perguntar para Deus. E lá na frente a gente vê, aqui no versículo 22, e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. Aqui, Deus, na verdade, já deu uma outra orientação para Davi, né? Isso é bonito de ver porque, às vezes, a gente está tão ocupado na nossa vida, às vezes a gente acha que a gente já sabe tanto, que isso acaba, essa sabedoria toda, esse ego, digamos assim, nosso, tipo, já sei, eu passei uma luta parecida no passado, já sei como fazer, não preciso consultar, já quero resolver da minha maneira. E isso que a gente não percebe, que acaba nos afastando da intimidade com Deus, não saber estar lado a lado com Ele, não saber depender totalmente da direção dEle, depender totalmente do que Ele tem preparado para nós, né? Terceiro ponto é saber reconhecer. Quando você está num relacionamento, numa intimidade com alguém, você tem que saber reconhecer quando você falha também. Isso que eu tenho percebido que muitos jovens têm usado como desculpa para se afastar da presença de Deus ao invés de se aproximar. Porque tem muitos jovens, igual eu até falei na Bahia, quando eu estava no mês passado lá, tem muitos jovens que usam como desculpa, tipo, meu Deus, eu fiz errado, eu pequei, não tenho nem coragem de falar com Deus, né? Deus sabe que eu sou falho, mas eu não tenho nem coragem, nem cara de chegar para Deus e falar: Deus, eu fiz isso. E isso realmente é algo muito triste, parece bobo, mas é algo que tem influenciado muitas pessoas a se distanciarem de Deus. Ou seja, já que eu estou no pecado, o que é mais um pecado? E assim vai, né? Nunca procura se consertar, nunca procura reconhecer o seu erro. E também com Davi, ele teve uma história linda com Deus, mas teve num momento da trajetória que ele acabou errando, acabou pecando, porque ele é um ser humano. Nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos ter momentos de dificuldades que às vezes não vamos saber o que fazer e vamos acabar ali saindo do que Deus tinha pra gente, mas é normal. O que não é normal é a gente aceitar aquilo e continuar naquilo. Deus nos dá a chance de voltar para o caminho. E quando, acho que a maioria aqui já sabe que Davi, né, pecou com Betseba, que mandou matar o marido, né, acabou ali dormindo com ela, e foi um pecado grave, porque não era mulher dele, mas ele se sentiu muito mal. E no livro de Salmos, capítulo 51, ele começa ali a reconhecer o erro dele diante de Deus. Quero até ler um pouquinho para vocês verem como que estava o coração de Davi despedaçado, né? No versículo 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu coração. Agora no versículo 3, que me chama muita atenção, que diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, ele sabia que ele estava errado, mas ele não teve vergonha de chegar diante de Deus e conectar de novo aquele relacionamento, né? Porque, colocando de novo no exemplo assim melhor para a gente entender, quando a gente tem um relacionamento tanto de amizade quanto de namoro, casamento, enfim, seja um relacionamento que for com qualquer pessoa, quando a gente briga com aquela pessoa, faz alguma coisa que não agrada, já fica aquela rixa, né? Uma já olha feio para a cara do outro, já fica meio assim distante, já não quer muito falar. E quando a gente não tenta consertar isso, aquilo vai permanecer, né? Aquela comunhão tá ali rachada, né? E assim estava a comunhão. Quando a gente erra com Deus, a nossa comunhão com Deus fica rachada.
Mas num relacionamento físico aqui na Terra, para a gente consertar isso, a gente precisa reconhecer. E assim também é diante de Deus, para a gente recuperar a conexão que nós temos com Deus, buscar a cada dia mais intimidade com Deus, é preciso reconhecer, assim como Davi reconheceu. E algo também assim que eu quero comentar muito interessante, que Davi falou para vocês verem a noção de a importância que Davi dava para a intimidade com Deus, está lá também em Salmos, capítulo 51, mas agora, no versículo aqui, 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. A gente vê que a importância que Davi tinha, né, quanto à intimidade com Deus. Ele era um rei, ele tinha de tudo que era bom, de tudo que era agradável, de tudo que uma pessoa possa imaginar, né? Ele tinha de tudo. Deus colocou ele ali. Ele poderia muito bem pensar e falar assim: não, pera, eu cheguei onde cheguei, tenho tudo que eu quero, tudo que uma pessoa possa imaginar ter na vida. Eu pequei. E se Deus me tirar tudo que eu tenho? Não, ele não pensou no que ele tinha de material, não pensou que Deus poderia tirar a família dele, poderia tirar as riquezas dele. A única coisa que ele pensou quando ele cometeu esse pecado era que Deus poderia retirar-se dele. Essa é a preocupação que a gente tem que ter na nossa vida, né? Todos os dias a gente tem que procurar. E a nossa comunhão com Deus, como está? Nossa intimidade com Deus, como está? Tudo pode cair ao nosso redor, mas o que não pode cair é a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. Eu citei assim mais por cima esses exemplos para também não demorar muito, mas recapitulando agora, a renúncia é algo muito importante numa intimidade com alguém. Você tem que saber renunciar às suas vontades. Diante de Deus, você tem que saber que a vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Por mais que no momento não pareça te agradar, não pareça ali a melhor coisa a se fazer para a sua carne. Mas quando Deus está dirigindo a sua vida e você sabe renunciar, você vai ver que as portas vão se abrir, as coisas começam a fluir por uma renúncia, por um sacrifício. Deus começa a te abençoar. E automaticamente a sua intimidade com Deus vai se elevando. Andar lado a lado, você nunca deixar de buscar da presença de Deus, buscar sempre direção, buscar sempre conhecer o que Deus quer para a sua vida. Mesmo num momento difícil, às vezes que você está enfrentando, você não sabe o que fazer, busca Deus, pede direção a Deus. Deus é fiel. E o terceiro ponto é saber reconhecer. Nesse relacionamento com Deus, você tem que saber reconhecer quando você está errado. Você não precisa ficar com vergonha, não precisa, meu Deus, eu não tenho nem cara de falar contigo. Deus quer que a gente seja natural. Né? Deus não sabe que a gente não é super-herói, Deus sabe que a gente não é perfeito, ninguém é perfeito. Somente quem foi perfeito é Jesus. Então Deus sabe, Jesus é o nosso intercessor, inclusive, ele está lá no falando, Deus, não é fácil, eu estive na pele deles, a tentação vem, o erro vem, é muito difícil suportar. Mas quando estamos com Deus, Deus nos perdoa, Deus nos limpa. E seguindo esses 3 pontos, sabendo renunciar, sabendo andar de lado a lado com Deus, sabendo reconhecer, não tem como uma intimidade ser quebrada, não tem como uma aliança ser quebrada. Eu gosto muito de comparar, por isso que eu dei vários exemplos de um relacionamento com um casamento. Porque no relacionamento com o casamento também a gente tem que saber renunciar, nós temos que saber andar lado a lado com o nosso cônjuge, temos que saber reconhecer quando estamos falhos. Deus Jesus, né, nos compara como a noiva de Cristo, nós somos casados com Deus, né? Então não tem exemplo melhor que esse de um marido e uma mulher. E isso é muito importante. Então nós colocarmos todos os dias, não é uma coisa que você busca hoje e amanhã você não precisa mais, é uma luta diária. Com a nossa carne, a luta é diária. O nosso espírito não para de lutar, a nossa carne não para de lutar. Todos os dias nós temos que quebrar essa carne para poder prevalecer no espírito e assim ter a nossa intimidade fixa com Deus. E já para terminar, eu notei aqui os benefícios de quando a gente consegue essa intimidade com Deus, quando estamos ali envolvidas, né, pela presença de Deus. Nós passamos a ter acesso a infinitas bênçãos. Ao termos intimidade com Deus, até anotei aqui, podemos pedir que Ele faça. Quando você tem intimidade com um amigo seu, você chega para ele e fala assim, eu precisava disso aqui, você pode fazer para mim? Ele vai fazer, né? Quando você tem intimidade com alguém, você chega, você pede, por mais difícil às vezes que seja o seu pedido, aquela pessoa ama você, tem uma intimidade com você, e ela às vezes vai fazer de tudo para poder te ajudar, para poder ali te agradar. Quanto mais o nosso Pai, quanto mais o nosso Deus.
Quando nós temos intimidade com Deus, o que Ele mais tem de alegria é de nos abençoar, de ver a gente feliz, né? E uma outra coisa também é que a gente passa a exercer melhor o nosso chamado. Passamos a exercer melhor o nosso chamado com excelência. Cada uma aqui tem um chamado, né? Umas têm chamado para cantar no louvor, outras têm chamado ali para ministrar uma palavra, outras têm chamado para pregar dentro de casa. Enfim, todas nós temos chamados, independente do que seja. Talvez você tenha chamado não de estar no ministério à frente da igreja, mas você tem um chamado ali de falar de Deus para sua colega, falar de Deus no seu ambiente de trabalho, na sua escola. Com certeza todos nós temos um chamado. E quando nós temos a intimidade com Deus, o nosso chamado passa a ser feito com excelência, porque todo o tempo nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, né? E essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Busquem sempre a intimidade com o nosso Deus. É uma coisa assim que para nossa carne pode parecer difícil, mas quando nós usamos esses 3 pontos, repetindo para ficar gravado, nós sabemos renunciar à nossa carne, nós sabemos ali andar lado a lado com Deus através da sua palavra, da oração, dessa busca diária, e sabemos reconhecer quando nós erramos e voltar para o caminho. Não tem quem quebra a sua intimidade com Deus, e você passa a conseguir alcançar seus objetivos, passa a conseguir ali alcançar pessoas através da sua vida para o reino de Deus. É uma coisa assim que não tem preço, né? E ressalto mais uma vez, sejamos igual a Davi. Busquemos todos os dias ter um coração segundo o coração de Deus, que eu tenho certeza que vai ser a melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida, é a intimidade com Ele. Amém, Brenda. Muito, muito forte mesmo. Eu lembrei de Jesus também, né? Porque quando eu comecei, tipo assim, Jesus, ele passou por tudo aquilo porque ele era Jesus, ele era filho de Deus, então ele ia aguentar, né? E você falando aí, Jesus, ele renunciou à sua glória, Sim. se fez homem, se fez carne, e a todo momento, quando o ministério dele começou, ele sempre orava. Ele não parava, ele orava, ele já conhecia Deus, ele conhecia o coração de Deus, ele era filho de Deus, né? Ele conhecia a glória dele. E mesmo assim ele não orava. Ele orava. E na Bíblia fala que ele passou por todas as tentações. Todas as tentações que nós passa, ele também passou. E daí quando eu comecei a perguntar para Deus e vinham as respostas através da palavra dele, eu falava assim, mas Jesus, vinha assim, Jesus, até isso passou? Passou. Jesus, até isso passou? Passou. Ele tinha uma comunhão muito, muito linda ali com Deus. Então, ele também é o nosso professor, né? Assim, Sim. ele buscava de madrugada e Davi também. Davi, ele buscava muito intenso e ele renunciou a muitas coisas, né? Porque Jesus, ele era homem, né? Ele teve a tentação. Então, ele renunciou muitas coisas, né? Ele se fez carne como nós. Então, hoje ele é o nosso advogado, né? Ele é o nosso advogado. Então, ele Senhor, Deus, eu passei por isso. É isso, entendeu? E achei muito lindo isso de Davi, porque sempre fica aqui lá, mas Davi pecou. Deus sabia que Davi ia fazer isso e deu o reinado para ele. Mas eu vi até uma pregação sobre Davi, que Davi era considerado o coração segundo de Deus, porque ele fez, mas não repetiu os erros. Ele só errou uma vez. Tem até um trocadilho que fala assim, Senhor, me perdoa até pelo saco que eu vou roubar amanhã. Tipo assim, né? E Davi não, né? Tipo assim, Deus perdoou eu desse pecado, então desse também vai perdoar. Tipo assim, aquele pedido de perdão, tipo, querendo enganar Deus. E Davi, ele teve esse coração segundo o coração de Deus, porque ele só errou uma vez. E soube reconhecer. E soube reconhecer, né? Ele chegou ali, e o engraçado que até quando o profeta chegou para ele e falou do erro dele, né? Comparou ele como se um homem só tinha uma ovelha, se não me engano, uma ovelha, que ele cita, né? E o outro foi lá e retirou, né? Esse merece a morte, esse merece... Aí o profeta, ele reconheceu, esse sou eu. Aí foi quando ele teve aquele baque, chegou aos pés de Deus e reconheceu, sim, eu errei, né? E pediu perdão para Deus. É importante Meninas, para o Espírito de Deus, né? Queria de jeito nenhum que se retirasse, porque ele sabia que ele podia ter de tudo, mas a maior preciosidade era a intimidade que ele tinha com Deus. Era intimidade com Deus. Porque
eu fico imaginando, né? Porque, Senhor, porque o Espírito Santo é o que nos convence, Sim. né? Tipo assim, se eu trato você mal, um exemplo, eu tratei você mal. Aí o Espírito Santo fala assim, Kellen, por que que você tratou ela mal? Não deveria ter falado isso com ela, porque o Espírito Santo vê o meu coração e o teu coração também. Aí, tipo assim, Senhor, e sem o Espírito Santo? Como que eu seria? Como que, sem o Espírito de Deus, como que. Não tem como imaginar a gente sem o Espírito Santo, porque a gente não ia ter vida, né? É o Espírito Santo que convence a gente do erro, né? E ele falou, Senhor, não afasta de mim teu Espírito, porque ele estava morto, ia sentir uma pessoa morta ali, né? E graças a Deus ali, Davi é o nosso professor também, né? Que a Bíblia está aí para nos ensinar quando nós erramos, né? Meninas, vocês têm alguma pergunta para Brenda? Alguma coisa? Posso só também dar aqui Pode sim, enquanto você está pastor. falando, estou aqui pensando. Que a intimidade com Deus, ela é algo que ela é construída, né? Como a Brenda está falando, diariamente. E às vezes as pessoas falam assim, mas quando eu já estiver num nível bom, então eu vou me aproximar mais de Deus, ou quando eu alcançar o que eu quero, ou quando eu ser grande, né? Eu vou me aproximar de Deus, eu vou buscar Deus. E é interessante a gente ver que o Davi, ele chegou a ser um grande rei, né? O mais famoso até hoje de Israel, até hoje. Você vai em Israel, tem o túmulo de Davi, as pessoas vão lá chorar no túmulo de Davi, né? Mas a intimidade dele com Deus começou quando ele estava cuidando das ovelhas, lá no meio do pasto, né? Fala, Brenda, pode falar. Não, pequenininho, né? Como você estava dando exemplo também, que às vezes a pessoa quer ser grande para poder alcançar. Mas ele era pequenininho, não visto por ninguém, estava oculto ali aos olhos humanos, mas Deus sabia que tinha um coração ali que iria agradar ele, né? Entende? E isso é muito interessante a gente ver, né? Porque começa realmente à vista de Deus. Deus enxergou ele enquanto ele estava ali. E às vezes o erro das pessoas é esse, é querer aparecer primeiro para os homens e depois aparecer para Deus, né? Mas Deus viu o coração dele lá onde ele estava. E eu amo também a história de Davi, eu acho que você escolheu bem, né? Porque mesmo depois de rei, né, a gente vê a vida dele, depois dele ser ungido, ele já era ungido, mesmo assim, ele não foi lá, ele não tomou o trono, ele não tomou o poder, ele teve a oportunidade de matar Saul, seria sim justo o que ele fizesse, ele não fez. Então a gente vê assim uma vida realmente íntegra diante de Deus. Lógico que teve o erro, teve, mas isso todo mundo, né, está sujeito a passar. No entanto, a Bíblia não esconde isso, né? Mas é muito interessante. Então, que eu queria deixar para as meninas que estão aqui hoje é essa questão, né? A intimidade com Deus a gente constrói no secreto, quando ninguém está te vendo, né? Às vezes é ali no seu quarto, como Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê no secreto, né? Ele vai te recompensar, e é isso que a gente viu na vida do Davi. Com certeza. É isso aí. Tem até algo que eu quero comentar aqui. Desculpa, Kelly, já vou terminar. Não. Deus do livre. Tem uma outra pregação, né? Que Deus, às vezes, até gosta de falar com a gente, como a pastora Luciana falou, no culto, né? Ali no nosso cantinho. Às vezes a gente está tão quieto, tão, digamos assim, no deserto. E Deus gosta de falar com a gente ali. Porque às vezes você está com tantas vozes, você está com tanta gente falando ao seu redor que você não consegue parar para ouvir a voz de Deus. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, você não tem como estar ali em comunhão com Ele e aumentar essa intimidade com Ele, né? Então, eu acho muito bom isso aí também, você separar sempre um momento para você estar ali tendo intimidade com Deus, estar buscando, lendo a Bíblia, orando, né? E renunciando, fazendo esses 3 passos, né? Renunciar, andar lado a lado e saber reconhecer que são, assim, algo primordial para você conseguir aperfeiçoar esse relacionamento com Deus. Que nem a pastora falou, né? Construir no secreto, né? Ninguém via Davi tocando a tua arpinha lá, tocando as canções para Deus. E quando ele foi apresentado para o rei Saul, na Bíblia consta que o rei Saul estava com o espírito mau. Enquanto ele tocava a harpa, o espírito saía.
Então, tudo isso foi construído lá, quando ele estava lá no pasto com as suas ovelhinhas, cuidando das ovelhas do pai, né? Que nem a pastora comentou, né? No secreto. Quando a gente constrói algo no secreto com Deus, é nítido. Você não precisa só falar olá, assim, é nítido que você tem algo de Deus, né? Tem até uma pessoa aqui, a Clarinha, a Clarinha, a pastora também, quando a gente vai conversar com ela transmite uma paz, ela sempre tá ali com uma palavra pronta para dar pra gente. Até comento, falei, nossa, amiga, você sempre tá ali para falar da palavra de Deus pra gente e ver que ela tem uma intimidade com Deus, porque muitas vezes ela traz uma palavra aqui pra gente que tá acontecendo no nosso coração ali uma tribulação. Clarinha é minha simpatia. Dá um tchauzinho pra Brenda saber que é você, amiga. Para as meninas te conhecerem. Tem pessoas, não só ela, muitas aqui, que constrói algo no secreto e é nítido ver quando a pessoa, porque é impossível esconder, né? É impossível esconder uma luz, né? Quando a pessoa constrói algo ali. É muito interessante isso. Meninas, vocês têm perguntas para Brenda? Eu separei umas perguntinhas aqui para ela. Quem quiser falar alguma coisa, comentar gente, ou até falar alguma coisa, pode ligar o microfone, tá, gente? Porque cada uma pode aí ativar o seu som. Eu vou falar aqui rapidinho, só assim para as meninas. É algo interessante que a Brena falou, que é sobre a renúncia, né? E até para as meninas que estão aqui a primeira vez, que para andar com Cristo nós temos que renunciar, mas tomar a decisão, né? Tomar a decisão de ficar no caminho ali, abrir o seu coração, sim, você vai construir aquilo secreto com o Senhor e decidir, falar, Senhor, eu quero te conhecer. E foi o que a Brenda falou, algo muito interessante, que Deus é nosso amigo. Às vezes nós perdemos horas e dias se deixar conversando, falando com amigos, segredo e tal. Mas nós podemos também falar para Deus. Falar, Deus, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua mudança, me ajuda para estar nesse caminho e decidir ficar ali naquele caminho. Porque as meninas jovens, já passei por isso, já passei um pouco da idade, mas no momento de jovem, né, de 16, 18 anos, é algo realmente decidir mesmo estar com o Senhor, porque o mundo te traz muitas coisas, você fala, não vou, agora sou novo demais. Mas se você decidir ficar com o Senhor, conhecer, andar lado a lado, renunciar e recomeçar, porque Deus tem algo novo para você, é algo muito maravilhoso, né? Por enquanto que estamos aqui com muitos frutos de meninas jovens aqui buscando o Senhor, mas é só para acrescentar mesmo essa parte de renúncia e de decisão aí, para conhecer lado a lado o Senhor, andar com Ele e trazer a mudança. Só isso mesmo, só para... Inclusive, se eu puder complementar também o que ela acabou de falar, como eu falei também, é decisão, e ela comentou também, decidir, né? Porque às vezes as pessoas usam muito como desculpa, mas a carne é fraca, mas o espírito está pronto, está preparado, né? E um versículo que eu gosto muito é que Jesus virou para a gente e falou assim, ó, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Então, ele sabe que a gente tem capacidade, se a gente decidir, a gente consegue, né? Tanto jovens que a gente vê quando quer conquistar um sonho, eles batem para falar, não, eu vou conseguir, eles conseguem. E assim também espiritualmente, se você decide, não é quem te derrube. Jesus já falou que você é forte, então você é forte para decidir mudar, você é forte para decidir ter intimidade com Deus, você é forte para saber renunciar. E é isso aí, eu acho lindo demais, né? Interessante. Até agora, esse momento que a gente está tendo aqui é uma renúncia, né? Sim. O tempo hoje, eu falo que é algo mais valioso que tem. E renunciou o tempo para estar aqui ouvindo a palavra de Deus, né? Gastando o seu tempo, não gastando, um modo de dizer, mas investindo espiritualmente, né? Então, meninas, vocês que estão aqui pela primeira vez, já é uma renúncia que vocês estão fazendo para ouvir a palavra de Deus, né? A glória do Senhor. Brenda, eu separei umas perguntinhas para você. Pronta? Tá pronta? Ó, a primeira pergunta, ó. Sabemos que nasceu em um lar cristão, mas conte-nos sua experiência pessoal com Jesus de conversão. Tá bom, então, vamos lá.
Eu posso ter, assim, dizer que eu tenho um privilégio, tive o privilégio, né, de ter pais pastores, assim como o João também, né, o Pedrinho, um beijo no Pedrinho. E graças a Deus eles foram, assim, de uma sabedoria imensa para poder me criar, porque ainda mais nos dias de hoje, né, quem hoje, graças a Deus, eu tendo essa oportunidade de virar mãe, a gente tem que ter uma sabedoria imensa que vem de Deus para poder educar os nossos filhos, né, educa o menino no caminho que deve seguir para que quando cresça não se desvie. E eles, graças a Deus, souberam. Então, desde pequeno, eu sempre tive ali muito temor a Deus em tudo em tudo que eu fizesse, né? Até quando criança, que às vezes entra para a fase de querer mentir, né? Aquelas 6, 7 anos de idade, vou mentir. Não, eu sempre tinha um temor muito grande, porque eu sempre fui educada assim, né? Então, na escola também, que é um momento assim que se a gente não tomar cuidado, até mesmo jovens, se não tomar cuidado num ambiente de escola, até mesmo de faculdade, a gente acaba ali se deixando levar, né? Por isso que a gente não pode se sentar à roda dos escarnecedores. Não quer dizer que eu não andava com o pessoal da escola, porque eu estava no meio deles, mas eu não deixava o meu coração ser influenciado pelo que eles falavam, pelo que eles faziam, né? Eu sempre ali sabia que no meu coração, eu na verdade, igual meu pai fala, eu não tenho coração. Não tenho, meu coração eu entreguei a Deus. Então eu sabia que no meu coração não poderia colocar coisa sequer se não fosse da vontade de Deus, se não estivesse ali dentro dos propósitos de Deus, né? Então, na verdade, quando eu me entreguei realmente a Jesus, de chegar para Jesus, eu te aceito. Sempre tive um temor, mas a chegar nesse ponto de falar, Jesus, eu te aceito como meu Salvador, foi quando eu vim para o Brasil, que eu tinha 11 anos de idade. E passou um ano, quando eu completei, na verdade, com 11 anos mesmo. Eu lembro que eu estava na reunião do missionário aqui em Madureira, e ele fez uma oração para quem queria ser perdoado de todos os pecados, entregar a vida a Jesus, né? E eu lembro que naquela oração eu comecei ali, querer entregar meu coração assim de vez, por completo, aceitar Jesus realmente. E quando eu cheguei em casa, eu fui no meu quarto, tranquei minha porta com 11 anos de idade. Eu dobrei os meus joelhos e falei, Jesus, eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. Eu quero o Senhor para minha vida, né? Eu achei muito bonito que uma empolgação assim que Deus fala que a gente tem que ser como criança, né? Eu lembro até hoje que eu saí do meu quarto pulando, falando, mãe, eu aceitei Jesus, mãe! Naquela empolgação, naquela alegria. E esse primeiro amor que a gente tem que tentar voltar todos os dias, né? Essa empolgação daquele momento, naquele amor, naquele calor. E foi assim a melhor decisão da minha vida, né? E desde que aceitei Jesus até hoje, não vou falar que foi fácil, houve, né, dificuldades, né? No meio que eu vivia também havia tentações, né, de escola, más amizades, mas eu sempre buscava agradar o coração de Deus. Já errei várias vezes, mas eu não usei isso como empecilho para hoje eu não estar na presença de Deus, né? E foi mais ou menos assim, foi bem resumido, mas mais ou menos assim a minha conversão. Ah, que lindo, né? Falar assim, só porque é criança não sente Deus. Sente sim, né? Gente, Como vencer as distrações e viver uma vida de intimidade com Deus? renunciando. Acho que é a palavra, né, que descreve. Renúncia. É, Viver uma melhor vida de intimidade, como vencer. Você vence quando você não faz pelo que você está pensando, mas pelo que Deus está pensando. Você vence alguma coisa, você consegue superar alguma coisa, não pela nossa força carnal, porque a gente não tem força para nada, mas quando a gente reconhece que precisamos da força de Deus, né? São muitas as dificuldades que passamos no dia a dia, são muitas as tribulações que vêm contra a gente, né? Muitas coisas que surgem, mas se for pela nossa força, a gente não consegue. Então, algo que eu gosto assim, de sempre falar, quando eu estou falando a respeito desse assunto, é que para a gente conseguir passar, conseguir vencer a nossa carne, é preciso estar em comunhão, como a gente fala, ter intimidade. Isso a gente precisa pedir para Deus também, Deus, ser claro com Deus. Até falei isso nos jovens lá na Bahia, né? Deus, eu estou passando por este momento, estou sendo tentada a isso, eu quero muito fazer isso, mas eu sei que não vai agradar a tua vontade, então tira do meu coração. É colocar ali diante de Deus, reconhecer, né? Entra aí de novo em intimidade com Deus, reconhecer. Deus, eu quero muito fazer isso, mas eu não quero no meu lado espiritual porque eu sei que não vai te agradar. Então tira do meu coração. E entramos de novo ali para a decisão. Você tem que confessar diante de Deus, pedir força de Deus, que só consegue força dele, e decidir, Deus, eu não vou fazer porque eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor vai me fortalecer. Então, quando a gente decide isso, coloca isso como um propósito no nosso coração todos os dias, não tem erro, a gente vai conseguir. e muitas vezes sente medo, né, de ser tão sincera com Deus, sabendo que Deus já sabe o nosso coração, já sabe o que o nosso coração quer fazer, mas muitas vezes nós
não tem coragem de falar para Deus, Senhor, eu estou pensando isso, isso, isso. E o inimigo faz isso, né? Ele coloca isso na nossa cabeça. Ele não vai te ouvir porque você já pecou no teu coração, né? Então, Né? Aquela culpa ali, isso que eu também falei, que te afasta de Deus. Você sente, nem fez ainda, mas você sente que por você tá pensando aquilo, você já é culpado. Deus não vai querer alguém culpado. Mas não, Deus quer que a gente reconheça, que a gente chegue perto dele e fale para ele, Deus, eu estou passando por isso. Ele quer isso para poder ajudar a gente, senão não tem como, né? E tudo começa no pensamento, né? Pra gente ir, pra carne ir, tudo começa aqui, né? Como você falou. Já pede, Senhor, me ajuda, porque eu tô pensando isso antes que eu cometa. Então, antes que o corpo vai, sempre a mente. Tudo começa primeiro na mente. Sim, e uma coisa até que eu também citei lá na Bahia, que o pessoal, as meninas até acham engraçado lá no Quarto Rosa, que eu falei assim, às vezes você tem coragem de falar tantas coisas vergonhosas, às vezes você tem vergonha de falar para Deus, você tem coragem de falar para sua amiga que amanhã vai te trair, por que você não fala com Deus? Né? Que Deus realmente vai poder te ajudar. Quantas vezes a gente já viu amizade terminando porque uma contou o segredo da outra, que fofocou da outra, né? Então, se você tem coragem de ter intimidade nesse nível para desabafar uma coisa que você está pensando que você sabe que é errado, para uma pessoa física, uma pessoa que é humana, que não vai te ajudar em nada, quanto mais para Deus. Deus quer essa sinceridade do nosso coração, né? Para poder estender a mão para ajudar a gente. É verdade. Olha, o que fazer para vencer a inconstância espiritual, né? Que muitas vivem, né? Inconstância. Então, mais uma vez eu digo renúncia. Se for falar que dá vontade de orar, que dá vontade de ler a Bíblia todo dia, não dá. Não dá. Não dá. Se a gente falar isso, a gente está mentindo, porque a carne sempre vai querer fazer outras coisas, né? A gente sempre coisas terrenas, né? Então, se a gente falar que quer, não quer. Renúncia, por isso que eu falo renúncia. Você está ali um momento vago, você pode ler a Bíblia, você pode orar. Por que não? Ah, tô com sono, me deu um sono de repente. Para Deus está repreendido. Tenho intimidade contigo. Eu vou buscar. Você dá o passo principal, que o resto é com Deus. Você se mostrou ali apto, você mostrou ali o seu desejo de estar presente ali na comunhão com Deus, sem mesmo a sua carne querer, Deus já faz o resto. A palavra fala que o desejo de adorar vem de Deus, só que você tem que se mostrar interessado nisso também, né? Então, renúncia para você vencer essa inconstância espiritual, vencer esse patamar que às vezes as pessoas acabam se acomodando, né? Ah, já busquei Deus demais de domingo, fiquei 3 cultos buscando a Deus, essa semana eu posso dar uma relaxada. Não. Que usa, né? Ai, ai. A gente aqui no Brasil que, reunião de mulheres sábado, domingo eu não vou na igreja. Peraí, saber diferenciar, né? Deus, assim, a gente não pode tratar assim com Deus. Deus tem que ser todo dia, toda hora, né, se possível. Então, é isso aí mesmo. Para a gente conseguir vencer esse estagno espiritual, é renunciando à nossa vontade e colocando ali a comunhão, né, a oração, a leitura da Bíblia, da palavra, sempre em primeiro lugar na nossa vida. E o engraçado, tipo, um dia, como você falou assim, eu fui no culto hoje de manhã, já orei lá, hoje eu não vou orar não, vou dormir, vou assistir meu filminho, você já alimentou um pouquinho a carne, aí no outro dia, eu sou humana, eu sou filha de Deus, já alimenta de novo a carne, vai alimentando e a carne vai ficando forte, Mas quando você ninguém vê... conta é que às vezes a menina vai lá no culto de manhã, aí fala assim, já orei a Deus, eu já falei com Deus, vou para casa, não preciso mais falar. Mas falou com a amiga também no culto, a Tati tá lá no WhatsApp, né? É verdade, Brenda. Eu gosto de trazer assim que vida com Deus é que nem tomar água. O ser humano, 3 dias sem beber água, os rins já entram em falência, já começa a ter um problema ali. E a intimidade com Deus é a mesma coisa. Eu vou morrendo espiritualmente. Quando o Espírito Santo fala assim, vai ler, tá forte a voz dele, vamos orar, vamos louvar. Aí, conforme eu vou me afastando dele, a vozinha tá longe. Aí você já não ouve mais, porque você já alimentou tanta carne, o Espírito tá ali, tadinho. Sim. Dormindo. Tá bom, Né? porque o nosso alimento espiritual é Deus, né? A palavra de Deus, se a gente não tem esse alimento,
o nosso espírito morre, né? Deixa eu ir para a próxima pergunta. Como ouvir a voz de Deus no nosso dia a dia? Então, vamos lá. Como ouvir a voz de Deus? Sabendo pedir a direção a Ele, né? Que às vezes a gente comete um erro muito grande, às vezes a gente quer uma confirmação de Deus para algo, só que a gente deixa o nosso coração falar mais alto, né? O coração do homem enganoso, já fala a palavra. Nós temos que saber parar. Às vezes a gente é tão precipitado, a nossa corrida do dia a dia é tão precipitada que a gente às vezes não descansa o nosso coração, a gente não consegue descansar para saber realmente o que Deus está falando com a gente. E entra até aquilo que eu falei também, que às vezes a gente precisa parar, estagnar assim no momento do nosso dia e falar: Deus, peraí, o que o Senhor quer de mim? Né? Porque às vezes quando a gente está na agitação, muita gente falando no nosso ouvido, muitas opiniões alheias querendo entrar, faz assim, faz aquilo, faz... Beleza, mas o que Deus quer que eu faça? Né? E quando você pede a Deus, você descansa o seu coração na palavra de Deus, descansa o seu coração em Deus, Deus vai juntando assim no seu dia a dia, vai mostrando sinais, vai colocando ali uma pessoa que você sabe que é de Deus, que Deus vai falar no seu coração. É aquilo que até aquele estava falando, o Espírito Santo de Deus vai nos avisando, né? Deus fala ao coração do homem. Então, quando a gente está sensível a ouvir a voz de Deus através do quê? Da intimidade com Ele, nós conseguimos reconhecer aquilo que vem de Deus ou não. E no dia a dia, nós vamos saber que os sinais que Deus está dando é para a gente fazer isso, os sinais que Deus está dando é para a gente seguir aquele caminho. A gente vai saber reconhecer a voz de Deus com a intimidade, sendo sensível à palavra dele. E vem aquela voz ao contrário, né? Aí você já tem que... Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Sobre essa voz. E como você falou, muitas vozes, né? E o inimigo, às vezes, isso já aconteceu muito comigo. Tá muita coisa na minha cabeça, muita coisa, e vem, às vezes, ira, vem a raiva. E o que Deus fala sobre isso, né? Aí entra também sobre quem você é em Deus. Você não é filha dele, ele não te ama, você errou. Quem é você para chegar até ele? Aí, tipo assim, não, isso daí é mentira de Satanás, porque Deus diz totalmente ao contrário. E ele nos ama, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ele me amou, ele mandou Jesus por mim, não foi à toa. O filho dele morreu por mim. Então, as vozes ao contrário nunca vai falar isso para você, né? Sempre é uma mentira. E quando vêm essas vozes, vai na palavra, vamos ver o que Deus está falando sobre isso. Será que é mesmo Deus ou não? Né? E corre para a palavra. E entra aquela importância de você todos os dias buscar intimidade. Porque se você não tem intimidade com Deus, não adianta que você não vai saber o que Deus está falando com você. Não adianta você bater o pé, Deus não adianta. Se você não é sensível, porque quando você tem uma intimidade com alguém, você é sensível. No olhar daquela pessoa, você consegue saber o que ela está querendo dizer. E assim com Deus, tem uma intimidade, você não vai conseguir reconhecer quando Deus fala com você ou não. A gente torna aquela criança pirracenta. Eu quero. Mas não vai conseguir, não vai ganhar. Não. Ai. Dicas práticas para ter um devocional produtivo. Indicação de um livro, além da Bíblia. Vamos lá. Quando, assim, separo um dia, metade do meu dia, eu prefiro dar preferência para a parte da manhã, né? Que a nossa cabeça está mais fresca, né? Já acabou de acordar, um novo dia. E a gente sempre tem que colocar o nosso dia diante de Deus, uma coisa muito importante. Levantei de manhã, vou agradecer quem me criou, né? Para Deus, se eu estou viva hoje, se eu estou respirando, é porque o Senhor me deu essa oportunidade. Quantas pessoas que a gente está vendo ainda mais nessa época que não tem... Acordou hoje de manhã, não sabia que ia morrer hoje à tarde, né? Inclusive, aconteceu um caso, hoje é sábado, foi ontem, se eu não me engano, ontem ou anteontem, que a gente estava preparando aqui para gravar um clipe no L Ponto, aqui, que é lá em cima, né? Quando a gente chegou lá em cima, o pessoal da produção que estava lá viu um acidente que tinha acabado de acontecer com um ônibus que chocou em cheio com dois rapazes que estavam de bicicleta. Um deles, se eu não me engano, veio a falecer. Até virei para minha mãe e falei: mãe, olha que triste, né? Essa pessoa acordou hoje e não imaginou que ia morrer. Né? A gente faz tantos planos, só que não imagina o que vai acontecer com a gente. E então eu gosto muito de acordar. Agradeça a Deus pelo seu dia, agradeça a Deus que coloque também o seu dia, como fala? Deus à frente do seu dia. Né? Fala: Deus, não sei o que vai acontecer no dia de hoje, mas eu sei que o Senhor já está à frente. Então tudo que acontecer contra, eu sei que o Senhor vai estar ao meu favor. Né? Então ofereça o dia a Deus. Se possível, vai naquele horarinho que você acordou um pouquinho mais cedo,
pega a palavra ali, medita, nem que seja um versículo, igual o missionário fala, né? Você não precisa ficar lendo Salmo 119 inteiro. Pega um versículo que seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pronto, naquilo ali Deus já vai te revelar muita coisa, né? Um versículo pequeno, mas que já vai estar no seu coração durante o dia inteiro, e naquele versículo Deus pode até falar com você. Então, separa um cantinho para você que não tenha muita perturbação sonora, digamos assim, que você consiga se concentrar. Às vezes tem gente que gosta até de colocar um louvor assim no fundo, né? Só aquele louvor de oração, de meditação, para você conseguir comunhão com a palavra de Deus. Sempre que for ler também a Bíblia, antes peça direção a Deus, fala: Deus, eu estou aqui agora, às vezes por mais que eu não queira, mas eu estou aqui porque eu quero aumentar essa comunhão contigo. Então eu peço, fala comigo através da tua palavra. Você vai ver que quando você abre a Bíblia, Deus fala com você de uma maneira assim tão maravilhosa, que você sai tão feliz, tão renovado, né? São coisas pequenas, mas que fazem totalmente a diferença no nosso dia. Leva até um susto, né? Quando Deus fala, nossa, Deus falou comigo. Tipo assim, meu Deus fala comigo, chama ele. Ai, gente, amém. O livro também, né? É um livro. Quero até aconselhar um livro aqui para vocês, que eu tô lendo, na verdade, estou no começo dele ainda, mas que eu achei assim muito bom. Nas primeiras páginas eu já achei excelente e que muitos jovens, principalmente jovens de hoje, deveriam procurar ler, né? Que se chama Os Perigos de uma Fé Superficial, que é do A.W. Tozer. E nesse livro ele fala sobre... Anotar aqui, Brenda, desculpa, pode repetir, só para mim anotar livraria depois. tem, tá, gente, quem quiser. Tem, pastora? Aí, menina. Brenda, como que é o nome? Os Perigos de uma Fé Superficial, do A.W. Tozer. Pronto. E nesse livro a gente tem um pouco a respeito quando a gente chega no nível espiritual, que a gente para, né? A gente não busca conhecer. Igual a gente estava falando aqui hoje, que a gente tem que todos os dias ali construindo o nosso relacionamento com Deus. Mas a fé, hoje, por exemplo, a gente consegue ver que o mundo está entrando na igreja cada vez mais, né? A gente está ficando muito acomodado, e até dentro da igreja a gente prega sobre fé, prega sobre Cristo, mas muitas das vezes a gente não vive aquilo que a gente prega, né? Então a gente para, a gente acomoda. O que é realmente a fé em Deus? O que realmente Deus pode fazer na nossa vida? A gente sabe que Deus faz milagres? Sabe. Mas a gente vive os milagres de Deus? Sabe? E esse livro comenta um pouquinho sobre isso, sobre essa estagnação espiritual. Que as pessoas param ali, param no tempo. Igual antigamente, até que cita no livro também, que você vê que o povo de Israel era um povo desobediente, né? Tinha um momento ali que ele estava na comunhão com Deus e do nada, pá! Vinha gerações e gerações e as gerações deles estagnavam. Passavam por lutas e lutas e lutas, até que vinha uma pessoa usada por Deus para poder trazer de novo aquela comunhão com Deus, para aquela nação ser restaurada, e passava aquele momento de comunhão com Deus, aí vinham os filhos que pá, de novo, dava aquela, né? Então isso aí acontece nos dias de hoje também, né? As pessoas estão nesse perigo de uma fé superficial, uma fé que não avança, né? Uma intimidade que não avança. Então eu recomendo muito esse livro, que tem sido muita bênção na minha vida. Meninas, tem na livraria, tá bem? Meninas, vocês têm alguma pergunta para Brenda? Alguma dúvida? Levanta a mãozinha que a pastora liga o som. Keila, Joyce. Cada um pode ligar o seu. Ah, pode ligar. Eu quero perguntar. Vai, pastora. Ô, Brenda, fala pra gente um pouquinho assim, você fez 20, né? 21. 20. Fiz 20. Fez 20? 20. Já tá casada, já vai ser mãe. Oh, meu Deus. Eu me identifico um pouco, estava até falando com o reverendo, porque o João tinha mandado mensagem pra gente. Foi, não sei, o dia que ele soube, ele mandou mensagem falando: a Brenda tá grávida, e não sei o quê. Não, foi segunda. Eu acho que foi, não sei. Aí eu tava até falando pro reverendo, eu me identifico porque eu também, né, casei com 17, com 20 eu engravidei, quando o João nasceu um pouquinho antes de eu fazer 21. Uhum. Então, assim, hoje em dia a gente tá falando aqui para as meninas, né? A gente não vê mais essa coisa, né? As meninas não querem mais casar, constituir família, né? Principalmente tão novinha assim, eu digo, né? Primeiro quer estudar, quer fazer carreira, quer fazer um monte de coisa, para depois, lá na frente, né?
tal. Então, conta um pouquinho pra gente como é que é assim, a sua experiência nessa questão, assim, nessa área. Então, vamos lá. Eu também, inclusive, minha mãe engravidou aos 20 e poucos, antes de fazer um pouquinho de 21 ali, ela já me teve, né? Eu, 17, casei com 18 anos, né? Sempre dentro da direção de Deus, que desde o começo do meu relacionamento sempre falo que a gente sempre colocou tudo nas mãos de Deus. A gente sempre se atentava muito aos sinais, né? E a gente era sensível à voz de Deus, igual eu falei aqui. Então a gente sabia colocar ali a mente, né? Quando Deus fala com a gente, acima da nossa emoção. A gente tem que aprender a fazer isso. E depois que a gente casou com 18 anos, ouvi muitas pessoas falando, você é tão nova, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com a sua vida, você tem que estudar, não sei o que e tal. Mas eu não acho, não, isso na verdade é uma desculpa que muitas pessoas usam. Casamento, a pessoa não vai conseguir ser feliz, viajar, curtir, estudar. Isso é uma desculpa, às vezes, para pessoas que já não querem fazer isso. E até tem uma prima minha, que ela casou com 18 anos de idade, né? E tem uma filha também, uma gracinha. Casou com 18 anos de idade e hoje ela é formada em Direito, já tirou a carteira dela, tem o próprio escritório dela, tá um sucesso, né, a carreira dela. Então, é assim, eu vejo muito pela decisão, né, de cada um. Se você decidiu fazer primeiro, ter o seu casamento primeiro, para depois estudar, se você acha que você consegue, vai em frente, entendeu? Não adianta a gente ficar querendo ouvir muito o que as pessoas falam, a gente tem que saber o que Deus fala pra gente. Porque criticada, eu fui muito. Acho que até quem me acompanha já viu um stories que eu desabafei lá, que teve gente falando, meu Deus, tão novinha, que sem juízo, né? Mas, enfim, é melhor você seguir uma orientação de Deus na sua vida do que você acabar como jovem de hoje em dia, que muitas das vezes, infelizmente, desculpa a expressão, mas acaba no buraco, né? Então, eu casei com 18, passou um ano e meio aí, agora vem essa bênção, né, que eu até contei para a Kelvin, que é um testemunho, na verdade, a minha gravidez, né? Se eu puder contar um pouquinho, não vai ficar muito longo? Pode contar, Brenda, porque é lindo. Pode contar. Foi uma bênção de Deus. E ano passado, eu e Davi, a gente tinha decidido ali engravidar esse ano, a gente colocou até no nosso projeto de vida de 2021, né, que esse ano a gente queria. E quando foi no final do ano, a gente começou a fazer alguns exames, eu comecei a fazer alguns exames. Em janeiro, eu fiz alguns exames de ultrassom, de sangue, né? E no finalzinho de janeiro, o médico constatou que eu tinha síndrome do ovário policístico, ou seja, que não dava para ovular, né? Impossibilitava ali a gravidez. E fora isso, eu tinha alteração na tireoide, que é quando os hormônios estão ali todo bagunçados, ou seja, gravidez é feita de hormônio. Então, se eu não tenho os hormônios bons, eu não vou conseguir engravidar. Então, já tinha duas coisas aí que me impedia de engravidar. E o médico falou, Brenda, você não vai ter um resultado rápido, né? Você não vai poder engravidar como uma mulher saudável. Eu recomendo aí esse ano de tratamento para poder ajudar na tireoide, para poder a gente tirar esse ovário policístico com anticoncepcional. E ele queria passar o ano inteiro de tratamento. Só que eu virei assim, eu fiquei com uma fé revoltada, igual eu falei para aquela, né? Que a gente tem que ser revoltado contra aquilo que não vem de Deus. Falei, Deus, eu não aceito isso. Eu estou fazendo tudo certo, casei na tua presença, passei a minha vida na tua presença, sempre coloco tudo diante de ti. E tanta gente que a gente olha hoje em dia, que é filho das trevas, né, assim costumam dizer, que não conheceu a luz ainda, e que tem filho de namorado, pula carnaval, engravida, às vezes engravida, aborta, joga na rua. E eu, que estou na tua presença, não vou conseguir engravidar normalmente, eu não aceito isso. Então, sempre ali no excesso da fé, consagrando a água, bebendo, colocando a mão na tireoide aqui, né? Colocando a mão no ovário, falando, Deus, eu não aceito. A tua palavra é fiel. E assim como fala a palavra de Cristo, né? Assim é a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia enquanto não fazer aquilo que me apraz. E Deus colocou nesses últimos dias no meu coração um versículo muito conhecido que diz que quando a gente olha para o monte e fala, ergue-te e lança-te no mar, assim seria feito se nosso coração não duvidasse. Falei, Deus, se a tua palavra diz então que a palavra que sai da tua boca não volta para ti vazia, e a tua palavra também diz que o que eu determinar assim seria feito se eu não duvidasse no meu coração, então assim eu faço. Eu declaro, colocava a mão na minha garganta e falo, declaro, minha tireoide já está normal em nome de Jesus e meu ovário está limpo. Não vai ter nada, não vai ter impedimento e eu vou tentar engravidar e eu vou engravidar em nome de Jesus. Isso foi tudo ali no começo de janeiro até março, um mês de luta em oração. Eu digo assim que às vezes as pessoas demoram muito para receber a bênção, porque depende da fé de cada um, né? Às vezes as pessoas pensam assim, um dia Deus vai me abençoar, mas até lá eu vou lutar.
Mas tem pessoas que falam assim, não, Deus vai me abençoar agora porque o tempo de Deus é agora. Deus já morreu, Jesus já morreu por mim lá atrás, por que que eu vou ficar esperando? O tempo de Deus é agora. Então eu deixava isso muito claro quando eu orava, eu falava, Jesus, eu quero essa bênção e eu não quero demorar. As mulheres aí do mundo não demoram para engravidar, então eu também não vou demorar, porque eu sou filha de Deus, eu tenho esse direito, né? Aí quando foi, e minha menstruação também estava toda desregulada, eu falei, Jesus, eu não aceito. Quando eu falei não aceito, eu repreendi esse mal em fevereiro já veio regulado, eu falei, peraí, Deus está dando um sinal aí, né? E quando foi em março agora, no comecinho de março, a gente às vezes é meio incrédulo, hein, pastor? A gente, Deus está fazendo, a gente não acredita. No começo de março atrasou, né, o meu período. Aí eu falei assim, mas peraí, eu orei para não atrasar, como que é isso? Porque na minha mente estava assim, ó, vou engravidar, mas um tempo normal de uma mulher engravidar saudável, de 6 meses. Eu falei assim, então, tá amarrado isso aí, não vai atrasar não, em nome de Jesus. Eu falei, Deus, se eu não estou grávida, o que o Senhor vai fazer desse agora, em nome de Jesus, eu não aceito isso não. Aí foi numa segunda-feira que os meus sintomas, né, de ser dolorido, meio tonta, sono, muito sono, começou a aparecer, mas a gente acaba confundindo com a TPM, né? Aí eu falei assim, quer saber? Vou pedir pro meu marido comprar um teste de gravidez para eu só tirar isso da minha cabeça, né? E para descer logo a menstruação. E nisso, meu marido chegou em casa, eu fiz o teste, eu falei assim, ah, tá aqui. Deixei ali e fui me arrumar. Quando eu voltei, começou a aparecer uma segunda linha. Eu falei, Jesus, eu não acredito. Eu tava orando tanto para conseguir aquilo, quando aconteceu, eu não acreditava. Aí depois eu fui, comprei um outro teste, fiz, deu positivo também. Aí falei, Davi, Deus me respondeu em um mês, graças a Deus, eu colocando todos os dias diante de Deus. Deus me respondeu, Deus é fiel, né? Então eu glorifico muito a Deus, porque se eu tenho um nenenzinho hoje dentro de mim, é porque Deus abriu as portas e Deus me abençoou e Deus me curou. Inclusive, hoje saiu o resultado do segundo exame que eu fiz da tireoide, estava 5,8. O normal é de 4,30. A minha tireoide foi de 5,8 e foi para 2,93. Assim, sem remédio. Porque eu aceitei. Falei, Deus, eu não vou tomar remédio, não vou engravidar com remédio. Vou engravidar pelas tuas mãos. Caiu minha tireoide, não tenho mais. Meu ovário também tá limpo e agora eu tô com uma benção aqui dentro de mim. Amém, Brenda. A Completa, herança. né? A bênção completa. Amém, glória a Deus. Lindo o testemunho dela, gente. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Joyce, cadê a Joyce? Joyce? Ô, Brenda, para as meninas que estão aqui, né? Que estão à espera do príncipe encantado, né? Que você falou, olha, eu fiz tudo diante de Deus, orei, pedi confirmação. O que essas meninas têm que fazer, Brenda? Qual que é o caminho para seguir, para você não tomar nenhuma decisão errada? Primeiro passo, descansar o coração. Porque tem muitas meninas, às vezes, que estão tão, eu quero namorar, eu quero arranjar alguém, e já fica toda eufórica. Só que quando a gente está eufórica, a gente começa a pensar com as emoções e não com a razão, né? E o amor é inteligente, o amor não é de emoções, o amor tem que ser inteligente, né? E amar é uma decisão também, uma coisa que minha mãe sempre falou. Você vai decidir amar aquela pessoa com as falhas dela, com o que ela tem. Então não vai aparecer um príncipe encantado no cavalo branco te pedindo em casamento, não. Mas é descansar em primeiro lugar o coração em Deus. Falar, Deus, meu coração está aberto para quando o Senhor quiser me abençoar, quando o Senhor me abençoar nesse lado sentimental, eu descanso meu coração, não vou ficar afoita, porque quando a gente está afoita, como eu falei, vai atrapalhar de a gente ouvir a voz de Deus, que a gente está muito agitado, Deus está falando com a gente e você não está conseguindo ouvir porque você está ouvindo suas emoções, né? Então descansa o coração, mas também não para, né? Porque tem gente que fala assim, Deus vai trazer, mas fica lá sentado esperando um homem parecer dela. Não tem erro nenhum você ter amigos, né? Claro que uma amizade de mulher é diferente de uma amizade de homem. Mas não tem problema você chegar no grupo jovem, conversar e tal, porque nesses momentos de conversa na igreja, nessas conversas aí nessa intimidade assim do grupo jovem, que você vai conhecendo, que Deus vai abrindo os seus olhos, vai abrindo os olhos dele também. Mas assim, algo que eu levo comigo, o segredo de tudo é descansar um coração em Deus, que isso aí não tem erro. Você vai conseguir ouvir a voz de Deus e vai saber o que ele quer para você. Amém. É nem aquela música, descansa no Senhor, e confia, confia e descansa. O segredo é descansar. Joyce,
Ó, a Jaque tá falando aqui no bate-papo, ó. Cadê a E Jaque? E quando quando não não tem tem jovem, jovem para meu você Deus. na sua igreja, como é que faz? Oh, meu Ah, Deus. O da Brenda veio da sua cidade, né, Brenda? Não, gente, assim, quando você tá jovem, até ouvi uma pregação sobre isso, viu? Você é jovem, na sua igreja não tem ninguém. O que você vai fazer? Não vai ficar pra titia, né? Então, assim, não tem problema, às vezes, você conhece uma igreja da sua região ali que tem eventos jovens. Não tem problema você ir, né? Pede assim, a bênção do pastor, tô indo lá e tal, tem um evento de jovens. Eu, por exemplo, gente, sou do Rio de Janeiro, conheci meu marido na igreja de São Paulo, bem perto, né? A minha igreja também não tinha, as igrejas que eu passava não tinha. Mas eu conheci o meu marido em São Paulo. Não tem problema, você tá na sua igreja e não tem gente. Tô sabendo que na igreja ali da região tal vai ter um evento de jovens, vou lá para conhecer da minha galera. Não só com a intenção de namorar também, mas fazer amizade é bom, né? Conhecer jovens é bom. Então, aí é a solução, né? Não tem na sua igreja, procure em outra também, mas que não seja somente por estar dentro da igreja, mas o importante não é procurar da igreja, mas se Cristo vive na pessoa também, né? Que às vezes você vai em outra igreja, acha um jovem lindo, maravilhoso, mas que não tem nada de Deus. A nossa semelhança, assim, nossa admiração por um homem tem que ser se ele é parecido com Cristo, né? Isso até ouvi hoje também um pastor falando sobre isso. Então, tomar esses cuidados e não tem problema nenhum procurar também na igreja do lado. Viu, É o que o Jaque? reverendo tá falando aqui, ó. O reverendo tá falando. O reverendo tá falando assim, olha, a nossa igreja no Brasil tem 2.000 igrejas, né? Não é possível que não tenha um varão, Jaque, valoroso para ti. Tá falando para você tirar férias, vou passar férias lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro, vou visitar algumas igrejas. Vai pro Barreiro, vai para Algarve, amiga. Nas outras igrejas, talvez tenha. Entende? Porque tem, Deus tem, né? Cada panelinha tem sua tampa, né? Vou Sim. ter que ir mesmo, olha lá. Tem seu carinho também. Né? Então Deus tem com certeza um preparado para cada um, então. E é onde a gente menos espera, né? E o meu Exatamente. marido, eu atendia ele no trabalho. E meu marido hoje, pai da minha filha, que eu nunca ia imaginar. Eu nem imaginar que ia achar o meu marido em São Paulo, morando no Rio de Janeiro, né? Pois é, sempre acha, vai na minha cidade, na minha igreja. Ai, gente. Aí, amiga, bora para as outras igrejas. Meninas, mais alguma dúvida? Vida sentimental, gente, aproveita. Também. Joyce, Gabi. A Gabi, que vergonha. Meninas, Vou falar. fala, Posso? amiga. Eu não sei se dá tempo, mas eu queria agradecer a Brenda mais uma vez, que ela é uma jovem, assim, que tem vivido tantas coisas já e é um exemplo para mim, né? Conta um pouquinho pra gente como você conheceu seu marido, assim, como foi, porque é uma das decisões mais importantes, né? Você saber que aquela pessoa vai caminhar com você o resto da sua vida. Então, a gente fica até meio na dúvida, será que é essa pessoa mesmo de Deus para mim? Quais foram os sinais que você observou no seu marido para saber que ele era para você? Então, vamos lá. Antes de conhecer meu marido, eu tava afoita. Gente, eu pensava que eu era velha com 16 anos de idade. Vocês acreditam nisso? Sem nada na cabeça. Enfim, quando eu tinha uns 15 anos, eu conheci um rapaz de uma igreja, também da Igreja da Graça. E eu comecei a orar com ele, mas eu tava muito menininha ainda e tal, achando que tudo era de Deus, né? E a gente cai no erro ali de Deus, se for da tua vontade, que seja da tua vontade, né? Mas acaba aí, o que não é de Deus não traz paz no nosso coração. Então, nesse momento, nesse período que a gente conversava de longe, sempre que mandava mensagem, e a gente estava aí orando, eu sentia um incômodo no coração. Tanto que eu chorava, do incômodo era tão grande que eu chegava a chorar, falava, Deus, o que está acontecendo? Que eu não estou sendo feliz, né? E Deus avisa no coração, aquele que eu falei para vocês, quando a gente tem intimidade, a gente sente Deus falando no coração, não é para você. E começou a aparecer sinais, né? Por exemplo, nesse caso, era um ciúme possessivo, né? E outras coisas também que você vai vendo que não tá encaixando, sabe? Você não consegue ali. É uma coisa esquisita, gente, que é uma sensação que quando você para de pensar com a emoção, você começa a ver
pela razão, você vê, peraí, tem alguma coisa estranha, não tá batendo. E aí paramos de orar, passou uns meses, aí veio um rapaz que me chamou, da Igreja da Graça também, mas era de uma outra igreja, não era da minha. E eu fui conversando com ele e tal, aí eu falei, ai, será que agora? Já começou a foita de novo, né? Comecei a foita, eu falei, ai, meu Deus. Não cheguei a orar com esse rapaz, não, a gente só conversava. Mas eu comecei a ver também atitudes nele que eu falei, peraí, Deus, tá errado, sabe? Por exemplo, eu gostava dele, na época eu falava que gostava muito dele, às vezes a gente já fica cego, né? Ah, eu gosto muito dele, eu supero tudo. Não, pera. E eu reparava que não era bem assim, que ele tinha um jeito de descontar tudo, às vezes quando estava estressado. Eu comecei a reparar coisas assim, sabe? Falei, peraí, Deus, isso aí não tá certo, não tem que ser assim. Não gostei disso, não tá batendo. Eu também senti um peso no meu coração que eu não sabia o que era. E uma coisa que eu sempre levei muito comigo é que tudo o que vem de Deus traz paz no nosso coração. Se não tá trazendo em alguma área da nossa vida, é porque realmente aquilo não é de Deus e não vai encaixar com você, né? Então, quando foi em 2017, se não me engano, 2017, no final do ano, eu falei para esse rapaz, ó, não quero mais nada não, vamos ficar como amigo mesmo, que não tá dando legal, vamos ficar como amigo, a gente conversa legal como amigo, beleza. Aí eu falei assim, quer saber? Desisto, não, eu tenho dedo podre, não vou ficar procurando, sou nova também, vou estudar, vou fazer outra coisa da vida, eu não quero mais saber disso. Quando eu desencanei, que Deus falou assim, agora sim que você parou, sossegou teu coração. Quando foi em janeiro, foi bem rápido assim. Eu fui no Fala Amigo, né, que tá batendo em São Paulo. Eu fazia parte da produção, então eu ia para lá com a minha mãe. E lá eu conheci o meu marido, que era auxiliar lá na igreja, ajudava lá no plasma da igreja, né, passando as letras e tal, ajudava também nos cultos, enfim, e pregava também de segunda-feira. Aí eu conheci ele e minha mãe falou assim, Brenda, gente, no meio do show da fé, vou falar pra vocês, no meio do show da fé, minha mãe me cutucou de lá assim, filha, arranjei um crush pra você. Gente do céu, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, o que você tá falando? Falei, filha, aquele rapaz ali, ele é auxiliar e tal, ele é filho de um amigo da mãe há muito tempo, que os meus pais conheciam os pais dele há mais de 20 anos. Depois, se vocês entrarem até no meu Instagram lá embaixo, tem um dia que foi Dia das Crianças, eu postei uma foto que estava no casamento da minha tia, porque na época os pais dele eram pastores dos meus tios, né? Tava no casamento da minha tia, levando a aliança, e atrás dele ele estava entrando com mais uma garota, só que a garota ficou tapada atrás de mim. E ele atrás. Uma foto linda. E a gente não se conhecia, só os meus pais se conheciam dele, né? E a minha tia veio, depois de 10 anos, veio e falou, Brenda, olha só a foto que eu achei. Né? Até eu postei lá, depois vocês podem ver. Mas aí ele me chamou, no outro dia ele me chamou, eu falei, cara, não é possível, minha mãe falou alguma coisa com ele. E ele me chamou pedindo no WhatsApp, eu falei, Jesus, não. Eu não quero desencanar, não quero ninguém. E eu não gostava de jeito nenhum, tadinho. Ele sofreu comigo no começo. Aí ele me chamou em janeiro e tal, aí minha mãe falou assim, Brenda, pelo amor de Deus, filha, é um amigo da família, trata ele bem. Eu falei, tá bom, mãe, tá bom. Aí teve umas idas que eu fui em janeiro mesmo para São Paulo, que ele virou e falou assim, Brenda, posso te levar amanhã para almoçar? A mãe do céu, minha mãe do meu lado, a amiga da minha mãe do outro assim, vai. Falei, mãe, não quero de jeito nenhum, não quero, chega, não quero mais nisso e tal. Aí minha mãe falou, Brenda, vai como amigo então, Brenda, vai como amigo. Aí eu peguei minha priminha que estava comigo, ela tinha 8 anos na época, arrastei ela, falou, você vai comigo. Aí fui com ele. Mas eu comecei a reparar algumas coisas nele que eu vi que não tinha nos outros, que uma paz, uma tranquilidade veio no meu coração, sabe? E coisas bobas, assim, né, que ele sabia me tratar bem, coisa que às vezes outros não fizeram atrás, né? Se preocupava, se importava, tinha uma maneira diferente ali de tratar. E eu via que já era Deus ali falando, de alguma forma, assim, Brenda, abre seu coração pelo menos um pouco, né? E eu comecei a conversar com ele sem segundo interesse, sem nada. Comecei a conversar no mês de janeiro, na metade do mês, eu vi que ele já tinha um coração bom, né? Eu falei, poxa, um rapaz decente, um rapaz bom. Minha mãe também foi falando comigo, conheci a família há muito tempo, era uma família de Deus. E ele me chamou para orar. Falei, tá bom, vamos orar então, não tem problema. E nesse período de oração, foi até rápido, foi um mês de oração, só que Deus se manifestou de uma forma assim tão boa, né? Que trouxe uma paz tão grande que eu nunca tinha sentido antes, uma paz, que eu falei assim, poxa, eu acho que pode dar certo sim, vamos começar a namorar, né? Aí ele veio no Rio de Janeiro, pediu a minha mão pro meu pai, e a gente começou a namorar. Inclusive, no meio dessa história inteira, quando eu tava rejeitando ele ali,
missionário chamou minha mãe sem saber e falou assim: Yara, tem um rapaz muito bom para Brenda, fica de olho. O missionário adora casar os jovens, né? Aí ele, sem saber de nada, falou também, e eu, mesmo assim, batendo o pé, não quero, não quero. Aí, enfim, a gente começou a namorar depois, né, em fevereiro, foi no dia do meu aniversário, inclusive. E a gente começou, então, a se conhecer, a conversar, né? A gente namora à distância, conversar bastante. Até que teve um dia que a gente viu que as coisas estavam fluindo tão bem, sabe? Que tinha uma paz tão grande dentro do nosso coração, que a gente falou assim, já que a gente está tão em paz, que Deus dirigiu a gente de uma forma tão, assim, sensacional, vamos marcar o nosso casamento, não tem por que a gente demorar, né? Quando Deus confirma, traz a paz no seu coração, não tem por que você ficar ali enrolando, 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 porque enrolar muito vai te trazer até no pecado, né? Então a gente virou com 4 meses de namoro assim, tá, vamos casar então. Engraçado que foi no meio da rua, não foi um pedido assim, todo lindo, né? Foi no meio da rua que a gente estava passeando em São Paulo, para almoçar, lanchar. Ele virou para mim e falou assim: Brenda, vamos casar ano que vem? Aí eu achei que era brincadeira, eu falei: ah, vamos, claro, né? Ele: não, vamos casar ano que vem. Eu falei: você tá falando sério? Aí eu: tô falando sério. Foi quando ele foi me levar no ponto de ônibus que eu ia para Campinas, né? Aí ele me deixou, entrou no carro e falou assim: então vamos marcar já. A gente marcou a data, ele já tinha falado com o pastor Jaime. Em agosto, que a gente completou 6 meses junto, a gente noivou diante da igreja, né? Aí de lá até o casamento, eu não vou falar que foi fácil, passamos por muitas coisas, às vezes até que tentaram nos separar, né? Porque o inimigo vai tentar. Quando ele vê que tem plano de Deus, ele vai tentar. Mas você consegue diferenciar quando é do inimigo, quando você sente, mesmo no meio das aflições, você sente uma paz. Você sabe que está passando por uma tribulação, mas que no seu coração está tranquilo, porque sabe que isso vai passar, né? Então Deus sempre foi ali nos alertando, nos avisando com coisas bobas, até mesmo pessoas que vinham falavam com a gente, nos admirava. E aí também quando eu casei, eu soube mais ainda que era confirmação de Deus através de testemunhos. Um testemunho que me marcou muito foi quando eu estava para casar, faltava meses para casar, uma menina virou para mim no Instagram e falou assim: Brenda, eu tô amigada, eu moro com um rapaz, tenho uma filha com ele, e ele quer muito casar, mas eu não queria de jeito nenhum. Mas ao ver você, a sua empolgação de casar, vendo você tendo os preparativos ali, eu me empolguei tanto que eu vou sair desse pecado e eu vou casar, vou firmar meu compromisso diante de Deus, né? E fora outros compromissos, outros testemunhos também de pessoas que chegaram e falaram: Brenda, quando eu soube que você ia casar, já marquei na agenda, que lindo, você é inspiração também. Então, assim, não nada para minha glória, mas eu sei que Deus tem me usado através da minha vida para salvar muitas jovens, para ensinar muitas jovens, né? E sou muito grata a isso. E espero que deu para entender um pouquinho do meu relacionamento, para não ficar muito grande, né? Deus, sim. Deu para entender sim, Brenda. Amém. O inimigo sempre... até uma amiga minha, quando ela foi para casar, já estava com ele 7 anos e eu já era casada, e quando foi para mim casar, eu e meu marido passou por uma grande tribulação também. É sempre isso, né? Quando você tá querendo fazer a vontade de Deus, o inimigo vem e tenta com as maneiras dele, né? E minha amiga passou por uma grande tribulação. E eu falei para ela: isso é normal acontecer, porque o inimigo, ele não vai ficar feliz vendo você fazendo as coisas certas. Ele tá feliz enquanto você tá no erro. Quando ele vê que o seu coração ele tá sedento para fazer a vontade de Deus, aí ele começa, né? E graças a Deus hoje ela casou, e eu até brincar, o meu pedido de casamento foi mais romântico. Eu fui pedido em casamento na rua do cemitério. Meu Deus! Bem diferente, né? Foi literalmente até a morte nos separe. Ai, Jesus. Meninas, mais perguntas para Brenda? Eu acho que não. Brenda, eu quero te agradecer pelo seu tempo, porque eu sei que aí para vocês é bastante corrido, né? E que Deus te abençoe e continue usando você, porque mesmo novinha, que nem eu falei, você faz parte um pouquinho do meu crescimento, porque você é uma menina muito usada por Deus. E eu queria que você orasse por nós, abençoando a nossa vida. Vamos fazer uma oração então. Peço que feche seus olhos, né? Vamos entrar na presença de Deus. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Espírito Santo, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidas para conhecer mais da tua palavra, conhecer mais a tua verdade.
Nós cremos, Senhor Jesus, que nesta noite os olhos do nosso espírito, do nosso coração foram abertos pelo teu entendimento. E, Senhor Jesus, eu peço que não fique só nesse momento de hoje, mas que essa palavra, meu Pai, venha nos acompanhar todos os dias. Meu Pai, que a tua verdade venha sempre estar, meu Pai, acesa no nosso coração, esse fogo do teu Espírito sempre esteja aceso no nosso coração, Jesus. Que quando nós passamos por adversidades, passamos por circunstâncias em que não soubermos o que fazer, meu Pai, o Senhor esteja ali com a tua palavra, com a tua verdade. Que o Senhor nos ensine, meu Pai, todos os dias a ser, meu Pai, sensíveis à tua voz, a ouvir, meu Pai, o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem preparado para nós. Ensina, Jesus, o nosso coração a estar disposto, meu Pai, assim como Davi, a fazer toda a tua vontade, meu Pai. Às vezes, por mais que a gente não queira, que a nossa carne grite, mas que o nosso espírito sempre prevaleça, Senhor Deus. Eu te agradeço, meu Pai, pela oportunidade de estar aqui hoje ensinando essas meninas. Meu Pai, assim como o Senhor um dia usou alguém para me ensinar, Jesus, hoje eu estou aqui contando meu testemunho, ajudando. E que, meu Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção esteja sobre a vida de cada uma, que a tua unção, meu Pai, cubra a vida de cada uma, que o Senhor seja com elas, fortaleça-as, meu Pai, e as ensine, meu Pai, a cada dia como estar mais perto de ti, como estar mais perto da tua presença, porque o que importa na nossa vida, Jesus, é a tua essência em nós. Então te pedimos, Senhor Jesus, que a tua essência sempre seja sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, que a tua sabedoria, Senhor Deus, sempre esteja colocada em nosso coração, para que assim como somos abençoadas, possamos através de nossas vidas abençoar também. Te agradecemos e te louvamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Meninas, liga o microfone de vocês, mandar um beijinho para Brenda, agradecer. Amanhã eu acho que sobe, né, pastora, para o YouTube, né? A gente salva aqui e amanhã já tá lá. Daí, meninas, vocês quiserem entrar para mandar para as amigas de vocês, tá bem? Aí eu aviso lá no... Uhum. Foi muito bom, viu, Brenda? Deus te abençoe. Amém. Gostei. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Que Deus abençoe cada um de vocês cada vez mais. Obrigada, viu, Brenda? Deus abençoe a gestação. Uma bênção, viu? Deus abençoe grandiosamente. Obrigada. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe. A Gabizinha. Obrigada, Deus abençoe, Brenda. Gente. Um beijo no coração de todos. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Deus abençoe. Boa noite.